Olá, muito boa tarde. Aqui eu, Dr. Ângelo Pavinha, mais de 30 anos médico em São Caetano, em mais edição do programa Saúde em Dia, só aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. É um programa também, mas principalmente é um bate-papo, um real bate-papo de utilidade pública para todos vocês internautas, para que vocês fiquem sabendo e tirando suas dúvidas sobre tudo o que há no campo da medicina e ciências afins. Sempre com um convidado aqui especial, para que nós possamos bater um bate-papo com todos vocês sobre algum tema, tá? E hoje o nosso tema é a respeito de medicina de tráfego, tá? Ou seja, a saúde do idoso, mas no trânsito, tá bom? Então hoje nós estamos aqui com um convidado especial, que ele é o Dr. Dirceu Rodrigues Alves, médico clínico, formado pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, ou seja, Medicina de Tráfego. Seja bem-vindo, doutor Dirceu. É um prazer estar aqui com você, Alexandre, e a gente discutir esse assunto aí da medicina de tráfego e o problema do idoso no trânsito. É um prazer tê-lo aqui com a gente e principalmente para a gente falar sobre alguma coisa que, olha, eu acredito que muito pouca gente aqui sabe, dos nossos internautas, eles sabem que existe até uma especialidade médica de medicina de tráfego, tá? Eu gostaria aqui de conclamar a todos os internautas que estão aqui nas redes sociais, Facebook, Twitter, que a partir de agora vocês façam suas perguntas, entrem aqui no Participe, aqui embaixo, tá? Na Web TV São Caetano, participe e façam suas perguntas pra gente, tá? Tirem suas dúvidas, tá? Entrem no ar com a gente, que eu tenho certeza que o Dr. Dirceu, ele vai ter o maior prazer em pegar e falar com a gente e tirar essa sua dúvida, tá bom? Dirceu, se eu posso chamá-lo assim, sim, tá bom? Claro. Dirceu, me fala uma coisa, o que é medicina de tráfego? É alguma especialidade recente, é velha? Como é que é? Está inserida dentro do contexto das faculdades ou é uma especialidade? Sim, a medicina de tráfego ela surgiu por causa de congressos de médicos legistas na Suécia, que discutiam os problemas, por que tantos óbitos oriundos das ruas de acidentes de veículos. E ali começaram a discutir a coisa evoluiu e acharam por bem fundar um serviço que seria, um serviço médico que seria direcionado para a medicina de tráfego. Precisávamos, naquela ocasião, providenciar a prevenção desses acidentes, para que o Instituto Médico Legal não recebesse tanta gente em condições precárias. E quando foi isso? Faz muito tempo ou não? A medicina de tráfego entrou no Brasil em 1980. Tá. Nós estamos aí há 33 anos atuando. A medicina de tráfego, na realidade, é uma medicina que se preocupa com o homem enquanto motorista, como ciclista, como motociclista, como pedestre, né? Se preocupa com o homem como um todo, dentro do trânsito, dentro do transporte. E também com o meio ambiente. Por quê? Porque essa máquina, que é outra preocupação, essa máquina produz no meio ambiente gera problemas ao meio ambiente, à terra e ao homem. Doenças reais, doenças degenerativas, doenças graves. E a máquina gera no homem algumas doenças degenerativas que vão levar ele aí às neuropatias, levar às tendinites e coisa mais. Entendi. Agora, então está inserido em tudo isso, não só carro, moto, caminhões, esses veículos leves sobre trilhos que estão entrando aqui, metrô, quer dizer, esse tráfego todo, né? É o tráfego tudo. Geral, não é verdade? Tráfego de solo e aéreo. Aéreo também. Fluvial, tá. Marítimo, nós mexemos com a parte geral. O transporte em geral cabe à Abramet. Então, nós temos o Departamento de Medicina de Aviação, né, que é a medicina aeroespacial, nós temos o Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional, nós temos um Departamento de Álcool e Drogas, né, nós temos um departamento específico, né, para vias fluviais e marítimas. Puxa. Então, nós englobamos aí todo o transporte e estudamos todas as situações do viajante, do profissional que está pilotando o avião, que está dirigindo o carro, que está dirigindo o trem, e vai por aí. Bom, até qual idade, se é que existe isso, né? Mas até qual idade o idoso está apto para dirigir? Olha, nós não temos uma idade limite, né?
A concessão para a direção veicular ela é dada a partir dos 18 anos de idade. Mas não tem um limite, não tem um teto essa idade. Por que não tem? Porque a mobilidade humana é uma necessidade e a pessoa idosa é aquela que precisa se deslocar, ela precisa de visitar os amigos, ela não pode ficar no isolamento. Quando a gente tira a carteira nacional de habilitação do indivíduo, a gente está isolando ele, enclausurando ele dentro de casa. E isso vai ser um fator desencadeante de problemas de saúde reais, de agudização do processo crônico que ele tem. Então, a liberdade, né, para que ele possa dirigir e, logicamente, visitar os parentes, ter a comunicação no seu meio. E, logicamente, a gente evitar acidentes, doenças, quando a gente detectar problemas de saúde nesse homem. Os exames dele são feitos a cada 3 anos, né? A Abramet pretende que esse tempo reduza. Começa a reduzir a partir Para quê? Porque a idade vai avançando. Porque a idade está avançando, os processos degenerativos estão sendo acentuados, estão chamando a atenção. E quando a gente detecta esses problemas degenerativos, gerando incapacidade para a direção veicular, aí nós vamos interromper, tirar a carteira nacional de habilitação desse homem. E é uma coisa mais lógica, eu acredito que sim, porque não é nada castrador, né? Não é nada que você possa tirar do idoso aquilo que é a sua realidade. Exatamente. É só fazer uma checagem em menor tempo para ver se ele está apto ou não. Perfeito. Exato. São necessárias posturas especiais para a terceira idade ao volante? O que o senhor acha? Quer dizer, agora não é só volante, né? É volante do carro, da moto, do caminhão, do avião, do navio. Existe uma postura especial para isso? A condição ergonômica do carro ela é uma condição ergonômica não ideal nem para o jovem, nem para o adulto, nem para o idoso. E tampouco para a gestante. Então, é necessário que a gente posicione esse homem na cadeira, na poltrona do carro, de maneira a ele ter conforto e, principalmente, se ele tem limitações. Exemplo, ele tem uma periartrite de ombro, né? A movimentação dele vai ser dolorosa e, muitas vezes, vai fazer com que ele interrompa aquele movimento por causa da dor, o que pode gerar acidente. Então, a gente vai posicionar esse homem de tal maneira, né, que ele tenha acesso a tudo sem ter o comprometimento dessas articulações, desses músculos, desses tendões. Quase sempre nós vamos levar ele para um processo diferenciado em termos de avaliação médica e colocá-lo em um veículo adaptado para que aquele comprometimento que ele tinha na saúde dele, como doença primária, né, e crônica, evolutiva, que ele tenha a limitação, né, desses sinais, desses sintomas, tendo um veículo adaptado, facilitando por demais a mobilidade dele. Ou seja, seriam os veículos especiais, aquelas licenças especiais. Exatamente. Por exemplo, se a pessoa tem essa bursite, tendinite, ou periartrite, pode ser um veículo com uma direção hidráulica, por exemplo. Exatamente. Tem um problema no quadril, pode ser um veículo automático. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Exatamente. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Estamos aqui hoje com o professor aqui, tá? O doutor Dirceu, nos brindando sobre informações sobre a medicina e tráfico e tudo que está afim em relação a ela. Já temos uma primeira pergunta de uma internauta, que é Juliana de São Bernardo. Obrigado, Juliana. Obrigado por você interagir com a gente, tá bom? Quais são os sinais que o idoso dá que não está mais apto para dirigir? São múltiplos. Múltiplos sinais podem ser detectados. A família normalmente detecta isso. Exemplo típico é aquele indivíduo que sai para dirigir o seu carro, para ir na casa da filha, e no caminho ele esquece a direção a tomar. Isso é um sinal importante para a gente. Ele esqueceu como é que chega na casa da filha. A família nos comunica isso. Se nos comunica isso, nós vamos avaliar porque está havendo falhas, está havendo uns brancos, né, na cabeça desse indivíduo, o que pode trazer transtornos no trânsito. E aí nós vamos estudar a situação desse indivíduo e, se for o caso, incapacitá-lo para a atividade. Ou limitar, ou orientar para que ele saia acompanhado, ou então que ele saia só durante o dia, que ele não use o período da noite,
porque nós sabemos que essas variações dia e noite repercutem por demais no idoso. Exemplo típico é a visão noturna, que fica bastante comprometida. Ele sempre tem uma desorientação espacial e, com isso, logicamente, ele está sujeito a um acidente. Perfeito. O estresse no trânsito é ainda mais prejudicial no idoso ou é a mesma coisa? Não, é muito intenso isso. É importante, o idoso se preocupa demais, né, no trânsito, ele teme o trânsito, ele tem medo do motociclista, né, que passa ao lado dele, ele se assusta, ele sabe que ele tem limitações de visão, né, em termos de visão tubular, ele perde um pouco a visão lateral e, logicamente, a dificuldade de raciocínio dele também está embutido. E a gente sabe que para dirigir um veículo, nós precisamos de 3 funções importantes. A função cognitiva, que é a atenção, concentração, raciocínio, vigília, né? A função motora, que são as respostas motoras. No idoso, quase sempre é demorada essa resposta. E ainda a função sensório-perceptiva, que seria a sensibilidade tátil, a visão e a audição desse indivíduo. Essas coisas já estão diminuídas, estão deprimidas no idoso. E quanto mais deprimidas, logicamente, mais limitações ele vai ter para a direção veicular. E é nessas condições que nós vamos ver a necessidade de interromper essa direção veicular do idoso. Quando uma família de um idoso, então uma família qualquer, uma pessoa quiser entrar em contato com a Abramet ou procurar um especialista da medicina de tráfego, onde é que ela pode se dirigir? Olha, o médico de tráfego ele está vinculado ao Detran. Tá. Né? Hoje nós temos os poupa-tempos. Né? No poupa-tempo nós temos os serviços de avaliação médica do Detran, que é feita pelos médicos de tráfego. Então nós temos espalhados isso por toda a cidade, não só nos poupa-tempos, mas tem múltiplos consultórios, múltiplas clínicas espalhadas por toda a cidade de São Paulo, por todo o interior do estado, né? Com o médico de tráfego que vai fazer avaliação física, mental e ainda vai fazer também avaliação psicológica através da psicóloga que acompanha ele nessa medição, nessa avaliação. E aí vai conceder ou não essa carteira nacional de habilitação. Entendi. E para se obter uma autorização para esses veículos especiais, qual é que é o procedimento? O procedimento aí é um pouco diferenciado. Ele vai ter que procurar, o médico que fez o exame dele, né, vai detectar essa alteração que ele tem, que vai ver a necessidade de um veículo adequado para ele e vai encaminhar esse indivíduo para a divisão de pesquisa, de limitações e, logicamente, liberação do tipo de veículo, que aí vai entrar não só o médico, vai entrar o engenheiro, vai entrar uma gama de profissionais com o intuito de adequar aquela situação que ele tem com o veículo que ele vai usar. Importante. E quase sempre ele tem um abatimento na aquisição do veículo. Ah, também isso? Ele tem uma queda aí de 30%, 40%. Em relação a impostos? Em relação a impostos, para poder adquirir o veículo adaptado. Poxa vida, importantíssimo. Mais uma pergunta, doutor Dirceu. Mauro Corsini, de São Caetano do Sul. Obrigado, Mauro. Continue aí, interaja, ó, clica aqui no participe, tá? Vocês que estão interagindo com a gente, participe com a gente, tá? Do programa Saúde em Dia, hoje com o Dr. Dirceu, especializado em medicina e tráfico, tá bom? Existem dicas para uma direção segura dos idosos? Olha, as dicas são, primeiro, aquilo que eu falei, preferir dirigir fora do pico, no momento de pico, porque é quando ele se estressa mais, porque o veículo não anda, ele quer se deslocar e não consegue, está engarrafado, está entupido as ruas. Então, fugir desse horário de pico, tanto pela manhã como no fim da tarde. Usar preferencialmente esse veículo durante o dia, fugir da utilização desse veículo à noite. Pela visão, né, que o senhor disse, né? Principalmente pela visão. Ainda, buscar visitar pessoas ou estar com pessoas o mais próximo possível. Por quê? Para que ele fique menos tempo exposto ao veículo. Né? Por quê? Porque a exposição ao veículo, ele vai ter alguns fatores de risco atuando sobre o organismo dele. E esses fatores de risco são o risco físico, caracterizado aí pelo ruído, barulho,
né? Ele já tem uma depressão, uma deficiência auditiva, certamente que tem pela idade, e logicamente que esse ruído vai piorar essa audição. Além disso, a vibração do veículo, a vibração é capaz de deslocar um trombo de uma veia, de uma varíze do membro inferior, ou uma placa de ateroma, isso circular e levá-lo a um acidente vascular cerebral. E ainda as variações térmicas, né? Ambientais. O carro é uma máquina e a máquina esquenta, aquece, né? Produz calor. E além disso, o sol, a radiação solar, que é capaz de comprometer pele, com carcinoma de pele, que é capaz de piorar o início de catarata que ele possa ter. O ultravioleta, ele é lesivo ao organismo, além de produzir essa neoplasia de pele. É importante que ele saiba que não pode, não deve ficar muito tempo exposto a esses ruídos, essas funções que nós estamos falando. Física, química, gases, vapores, poeiras que estão no meio ambiente, gerados pela queima dos combustíveis. Ele vai inalar, vai ter contato no olho, na pele, vai ter processo irritativo conjuntival, vai ter uma conjuntivite química, vai ter problemas respiratórios. Se ele já é portador de uma doença primária do aparelho respiratório, ele vai ter uma intensificação, uma exacerbação ou agudização desse processo. Então, tudo isso são fatores importantes. Além disso, a condição ergonômica dele. A posição não é confortável, os movimentos repetitivos desse motorista vão ser traduzidos por dor. Dor lombar, dor no joelho, dor no cotovelo, dor no ombro, dor nos punhos e vai por aí. Né? Os sinais e sintomas vão aparecer principalmente se ele já é portador de alguma patologia primária. Perfeito. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Um minutinho só para o nosso intervalo e nós voltamos já já. Até já! Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá! Estamos mais uma vez aqui no nosso segundo tempo, tá? Do programa Saúde em Dia. Aqui conversando hoje com esse nosso convidado, que é o Dr. Dirceu Rodrigues Alves, médico clínico e formado pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, e diretor da Associação Brasileira de Medicina e Tráfico, Abramet, tá? Que está nos brindando sobre informações aqui primordiais que realmente eu desconhecia, tá? E eu acredito que a maioria dos nossos internautas também desconhecem, tá? Sobre a saúde de idosos no trânsito. Essas informações são um real serviço de utilidade pública para todos vocês que estão aí na internet. Interajam com a gente, tá bom? Clique aqui no Participe, aqui vocês estão nas redes sociais, e mande sua pergunta aqui pra gente. Só aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Agora sou eu e você e o Dr. Dirceu, aqui na Web TV São Caetano. Estamos falando então da saúde de idosos no trânsito. Falamos muito de carro, de moto, avião, navio. Mas e o idoso no trânsito, o pedestre, Dr. Dirceu? O que esperar dele e o que nós temos que fazer em relação a isso? Esse é um grande perigo, né? O pedestre idoso é aquele camarada que tem as limitações, né? Limitação de visão, de audição, limitação motora, né? E, logicamente, que é um pedestre de alto risco. É um pedestre que precisa de uma atenção especial
principalmente para o lado dos motoristas, dos ciclistas, quando vem um idoso na rua, saber que ele possa ter limitações grandes e que precisa ser respeitado, precisa ser cuidado. Na rua, para fazer uma travessia, né, nós recomendamos que esse idoso não deixe de fazer a travessia fora de local, a não ser na faixa de pedestre. É o local próprio. Eles têm muita deficiência visual e pouca agilidade. E, logicamente, que abriu o sinal e ele vai fazer a travessia, pode ser que não haja tempo hábil para a velocidade, o desempenho dele, o desempenho motor dele para fazer essa travessia. E aí ele fica assustado, ele fica nervoso, muitas vezes quer correr e cai. Os atropelamentos com os idosos são muito comuns. E evitar isso é saber orientar esses idosos com relação à autoproteção. Sempre que houver limitações maiores, buscar um acompanhante para poder fazer essa travessia. Não se expor, porque o risco vai ser grande. Puxa vida. Isso me faz lembrar, uma vez estávamos num congresso médico na Hungria, em Budapeste. E um dos nossos amigos, ele que tem uma deficiência, deficiência motora, para atravessar a rua, ele não se deu conta e já foi atravessar essa rua fora da faixa. Uhum. Tal. Imediatamente todos os carros pararam. Sabe? Eu vi isso em 2 locais somente até hoje. Tá? Uma vez lá, você ir lá em Budapeste para ver isso aqui, e outra vez em Gramado, que aconteceu a mesma coisa, e isso foi comigo. Sabe? Quer dizer, isso leva nós a crermos que não é só o pedestre que tem que tomar cuidado, né? Eu acho que a atenção e a educação no trânsito de quem dirige é tão ou mais importante do que o próprio a pessoa que está atravessando a rua. É isso mesmo? Perfeitamente, perfeitamente. Nós costumamos dizer que é necessário que nós tenhamos aí uma educação de trânsito. Nós não conhecemos o que é mobilidade, não aprendemos o que é mobilidade. E o fato de não termos aprendido, nos colocamos sob risco de acidente, de morte, de sequelas, etc. Então, o que a gente preconiza é aquilo que está previsto no Código Brasileiro de Trânsito, que é o sujeito ter educação de trânsito desde a pré-escola até os 18 anos de idade. Né? Dos 5 aos 18 anos, em 13 anos, nós teremos a mudança radical da cultura da população com relação à mobilidade. A cultura não só para o motorista, para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista, para todos que estão em mobilidade. Né? Na mobilidade, eles estejam orientados para os riscos, para os cuidados, e, no entanto, nós não temos essa orientação. Né? Você tem o carro, você dirige o carro, mas você aprendeu, no curso de formação de condutores, aprendeu somente a fazer o carro andar. Você não sabe como freia 80 km por hora, como é que você desvia de um obstáculo em alta velocidade, como é que você evita o acidente. E o idoso, mais ainda, não conhece essas coisas. Existe um estudo, que eu tenho ele aqui em mãos, tá? E que é um estudo divulgado pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tá? Que diz o seguinte, que os idosos demoram mais para reagir no trânsito. E o estudo ele afirma que os motoristas idosos levam 1,34 segundos para frear, tá? E aqui um especialista de Itapetininga está dando algumas dicas de como evitar esses problemas. Isso é real? É real, verdadeiro. Sim. Nós temos que entender que o que nós vemos e ouvimos, né? Essas coisas chegam ao nosso cérebro através do tálamo. Do tálamo é jogado ao lobo frontal, à frente do cérebro. Esse lobo frontal filtra e joga para a córtex cerebral. A córtex cerebral recebe a coisa, arquiva, é o HD, arquiva e manda a resposta. Essa resposta normal, a resposta normal é de 0,75 segundos. E, no entanto, o idoso tem 1,35, 1,40 e muitas vezes mais, porque além desse trânsito, né, dentro do cérebro dele ser lento, né, ele também tem as respostas motoras por problemas articulares, por problemas disso, problemas daquilo.
Puxa Então, vida. é uma realidade essa resposta tardia. E essa resposta tardia se assemelha muito à resposta tardia de quem está falando ao celular, de quem fez uso da bebida alcoólica. Que Também tem a são resposta dois outros tardia. problemas gravíssimos, né? Exatamente. Que nós encontramos muito hoje em dia. Existem alternativas para o idoso que não quer deixar de dirigir? Olha, a família precisa estar atesta disso, né? A família precisa controlar, a família que vai detectar se há incapacidade e ver que ele está dirigindo mal, ele está fazendo bobagem no trânsito. E muitas vezes é a família que leva ele ao médico e explica ao médico o que está acontecendo, o médico faz a avaliação e constata que ele já é portador de uma doença, ele tem um Alzheimer, ele está evoluindo aí com uma doença de Parkinson, ele está evoluindo com uma doença neurológica importante, né? E o médico vai tirar essa carteira nacional de habilitação dele. Quase sempre o indivíduo, ao chegar no médico, ele quer ter a carta, e mesmo que tenha patologia, ele nega. Mas numa avaliação mais duradoura, né, num interrogatório mais duradouro, o doutor muitas vezes consegue detectar uma resposta, ter uma resposta positiva para um dado importante em termos de doença. E quando ele foi avaliar clinicamente, ele avaliando aquilo, ele constata que realmente existe uma doença. Ou fazendo exames complementares, ele constata a doença. E aí incapacita definitivamente para a atividade. É um trauma, é um problemão para o indivíduo, porque ele vai ficar isolado, enclausurado e, logicamente, afastado do mundo. Entendi. Mais uma pergunta de mais um internauta, Luísa Mendes, de São Caetano do Sul. Obrigado, Luísa. Continue aqui com a gente, tá bom? Existem exercícios que ajudam o idoso a manter a dirigibilidade? Sim, olha, para dirigir nós costumamos dizer que o motorista precisa ter um bom condicionamento físico. Por quê? Porque a postura, a condição ergonômica dentro do veículo, a postura dele dentro do veículo não é ideal, não é satisfatória. E além disso ele tem um trabalho repetitivo, movimentos de pernas, de braços, de cabeça, né? De abrir os braços, quer dizer, ele compromete muitas articulações, muitos músculos, e aí os sinais, os sintomas aparecem, como a dor lombar, a dor articular, a dor tendinosa e uma multiplicidade de queixas. Esse idoso, né, ele sabe que tem essas limitações, ele tem que evitar a direção veicular. Ele tem que comunicar para o médico que está tendo dificuldades, que talvez precise de um veículo apropriado, um veículo adaptado, e não o veículo que ele é portador hoje. Nós estamos falando sobre, no tráfico, a dirigibilidade em relação que não existe limite de idade para o idoso no carro. O avião é a mesma coisa? Também não existe essa limitação ou existe? Não, lá existe. Lá existe. Tá. E existe qual idade ou então qual... Lá existe. Nós temos lá uma variação de idade, dependendo do estado físico desse indivíduo, de 54 a 60 anos de idade, nós limitarmos a atividade profissional desse indivíduo. Por quê? Porque ele começa a ter o processo degenerativo e nós não sabemos se esse processo degenerativo vai ser lento ou rápido. E, em função disso, nós começamos a conter e pensar na aposentadoria desse indivíduo, como piloto, como comandante de uma aeronave. Entendi. É sabido que as mudanças de fuso horário e tudo mais tal, eles fazem com que haja um envelhecimento precoce da pessoa. Então, essa então, também seria uma das causas dessa aposentadoria mais cedo? Esse processo aí é verdade, né? O processo de envelhecimento, a irradiação solar também, né? A falta de sono, a privação do sono, né? Eles dormem pouco, fazem viagens longas, isso altera, né? Altera a produção da melatonina, que é um dos hormônios que faz a redução do processo de envelhecimento, né? E, logicamente, esse indivíduo está exposto a esse envelhecimento precoce pela irradiação solar, pela privação do sono, né? E pelo trabalho repetitivo que ele faz ali dentro. E também pelo enclausuramento, ele está isolado do mundo, ele está numa bolha, né? Não tem contato com nada, só via rádio.
e com o parceiro que está ali. E é um estresse o tempo todo. Estresse, tensão, privação de sono, é uma realidade. Dirigir na terceira idade exige cuidados extras com a saúde? Lógico. Há necessidade de cuidados médicos, ele precisa se preservar, né? Fazer profilaxia de doenças, fazer controle médico periódico. Acho que a prevenção é tudo, né? É tudo. E um bom condicionamento físico, como eu falei, né? Ele tem que ter um condicionamento físico para poder aturar aquela postura incorreta, que é a postura na poltrona do volante, e, logicamente, os trabalhos repetitivos que ele vai desenvolver. Senão as queixas vão estar presentes. Nos voos mais longos, são preconizados que a tripulação, ou até o piloto, eles andem bastante, ou até estiquem suas pernas e tudo mais e tal. E isso no idoso piora a sua situação, quer dizer, se não o fizer, né? Piora. Isso é uma realidade em voos? Piora bastante. A possibilidade dele ter um acidente vascular cerebral é muito grande. Não é só pelo fato de estar parado ali, na postura, contraindo, né, vasos pela dobra dos joelhos, por exemplo, mas também pelo processo vibratório do veículo que ele está, que é o avião. Sim. E a mesma coisa acontece no carro. E com isso ele pode deslocar um trombo, um coágulo, né, um ateroma, e isso circular e vir a dar entupir um processo, algum localzinho ali. exatamente, e vir a dar um acidente vascular cerebral. Colegas no aeroporto de Paris, né, o aeroporto Charles de Gaulle, já fecharam diagnóstico em indivíduos de certa idade que desceram do avião e logo em seguida tiveram o acidente vascular. Puxa vida. E isso caracterizou aquilo que eles imaginavam, que a vibração e a postura eram concorrentes para aquele acidente vascular acontecer. Quer dizer, logicamente que havia um processo primitivo aí, certo, uma doença primária que veio evoluindo e que, somada a esses fatores de risco, ele veio a agudizar. Doutor Dirceu, muito obrigado pela sua presença aqui. Tudo que é bom termina rapidinho. Você viu como é que foi o negócio? Esse bate-papo foi gostoso, tanto é que tivemos várias perguntas dos nossos internautas. Internautas, espero que vocês tenham gostado, tá? Porque nós estaremos aqui a semana que vem novamente. Muito obrigado, doutor Dirceu. Muito obrigado por ter nos blindado com essas informações aqui. Foi um prazer. Estamos às ordens, Alexandre. Muito obrigado, tá? E vamos aguardar o senhor aqui mais vezes, tá bom? Okay. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 17h30, do programa Saúde em Dia. Obrigado e até lá!